Você já imaginou que a história de Caim vai muito além do assassinato de Abel? O que poucos sabem é que por trás desse personagem bíblico existe um dos maiores mistérios de Gênesis. Quem era a esposa de Caim? E mais, quem eram as filhas esquecidas de Adão e Eva? Essas perguntas atravessam gerações, provocando debates entre teólogos, estudiosos da Bíblia e até mesmo entre os mais curiosos. Enquanto muitos se contentam com as respostas mais óbvias, hoje você vai entrar numa jornada diferente. Uma investigação profunda pelas Escrituras, pelos livros apócrifos, como o livro dos Jubileus, e pelas tradições judaicas e cristãs que tentam preencher as lacunas dessa narrativa. Prepare-se para questionar o que você sempre acreditou sobre o povoamento da terra, sobre a linhagem de Adão e sobre os mistérios da genealogia bíblica. Aqui vamos falar de casamento entre irmãos, de longevidade bíblica, de fé, de justiça divina e até das consequências da maldição de Caim. Você vai entender por que o tema da esposa de Caim está diretamente ligado à expansão da humanidade e por que o silêncio das Escrituras em alguns pontos abre espaço para teorias fascinantes e até polêmicas. E sabe o que é melhor? Ao final deste vídeo, você vai olhar para a história de Caim com outros olhos. Vai perceber que por trás de cada detalhe escondido há uma lição espiritual que mexe com a nossa fé, com a nossa visão sobre Deus e com a maneira como entendemos a justiça divina ao longo das gerações. Então, antes de mergulhar nesse mistério, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e a fazer com que mais pessoas descubram os segredos escondidos da Bíblia. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no botão de inscrever-se, porque aqui, a cada vídeo, a gente revela o que muitos preferem esconder. Agora, respira fundo e vem comigo desvendar quem foi a esposa de Caim e quem eram as filhas esquecidas de Adão e Eva. A história da humanidade, segundo a Bíblia, começa de forma majestosa e intimamente conectada com a vontade de Deus. No livro de Gênesis, vemos o momento em que Deus forma Adão do pó da terra, dando-lhe vida através do sopro divino. Um detalhe que sempre chama a atenção é como Deus escolheu criar Eva de uma costela de Adão, simbolizando unidade e propósito no casamento. Essa união não foi apenas um ato de criação, mas o início de uma linhagem que se estenderia por gerações. Foi o primeiro casamento da história, o marco inicial da humanidade, segundo a tradição judaico-cristã. A partir dessa união sagrada, surgem as primeiras grandes perguntas da teologia e da cultura bíblica. Como seria o povoamento da terra? Quantos filhos realmente tiveram Adão e Eva? O Gênesis menciona apenas Caim, Abel e Sete, mas também deixa claro que Adão teve muitos outros filhos e filhas. Esse detalhe, frequentemente ignorado, é uma peça-chave para entendermos o mistério que envolve a esposa de Caim. Sem essas outras descendências, a própria continuidade da humanidade seria impossível. Outro aspecto fascinante é perceber como a genealogia bíblica vai além de simples nomes em uma lista. Cada personagem carrega um peso simbólico e espiritual. A Bíblia, em sua narrativa enxuta, nos provoca a investigar com mais profundidade. As tradições judaicas e os textos apócrifos, como o livro dos Jubileus, surgem exatamente para tentar preencher essas lacunas. E é nesse cenário que entram nomes como Azura, Quelima e Avan, mulheres quase esquecidas, mas com papéis fundamentais na história inicial da humanidade. É curioso pensar que, enquanto a ciência moderna discute a evolução e a genética, a Bíblia, com sua linguagem poética e simbólica, nos apresenta uma linhagem direta de Adão. Uma linhagem que, segundo os textos sagrados, carregava não apenas sangue, mas uma missão espiritual: multiplicar-se e encher a terra.
Essa ordem divina dada em Gênesis ecoou através de Caim, Sete e os demais descendentes. Cada geração, cada nome era um elo importante no plano de Deus. A criação de Adão e Eva também nos lembra da justiça divina e da responsabilidade humana. Eles não foram criados por acaso. Seu papel ia além da existência física. Eles deveriam cuidar do jardim, obedecer aos mandamentos de Deus e servir como exemplos para as gerações futuras. Mas, como sabemos, o pecado logo mudaria o rumo dessa história. E é justamente aí que começam os conflitos familiares que marcaram o destino da linhagem de Adão. Caim e Abel seriam apenas o começo de uma sequência de dramas humanos e espirituais. Antes de avançarmos para o próximo capítulo dessa história, vale uma reflexão. Se Deus criou apenas um homem e uma mulher, de onde realmente vieram os outros seres humanos citados posteriormente na Bíblia? Essa pergunta, que atravessa séculos, é o que nos leva diretamente ao próximo tópico, onde o conflito entre Caim e Abel vai desencadear uma série de eventos que mudariam o rumo da humanidade para sempre. A história de Caim e Abel é uma das mais intensas e carregadas de emoção de toda a Bíblia. Dois irmãos, duas ofertas, dois destinos completamente diferentes. Caim, agricultor, trouxe o fruto da terra como oferta. Abel, pastor de ovelhas, apresentou as primícias do seu rebanho. Aos olhos humanos, talvez ambas parecessem atos de devoção, mas para Deus, o que realmente importava era a intenção do coração. Aqui começa uma das maiores lições de fé e justiça divina registradas no Gênesis. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. O motivo? Muitos teólogos acreditam que Abel ofereceu com fé genuína, enquanto Caim fez por obrigação. Essa rejeição mexeu profundamente com Caim, despertando nele um sentimento perigoso: a inveja. Um sentimento que, quando alimentado, se transformou em ira e depois em tragédia. A narrativa bíblica é clara ao mostrar que Deus tentou alertar Caim antes do pior acontecer. Em Gênesis, Deus conversa diretamente com ele, mostrando que o pecado estava à porta e que cabia a ele dominá-lo. Essa conversa é um verdadeiro chamado ao arrependimento. Mas, ao invés de ouvir, Caim escolheu agir movido pela raiva. A consequência foi o primeiro assassinato da história da humanidade, e a vítima foi seu próprio irmão, Abel. O assassinato de Abel não foi apenas um crime familiar. Foi o início de uma nova fase na história da linhagem de Adão. A Bíblia descreve o sangue de Abel clamando da terra por justiça. Esse episódio marca a primeira vez que a justiça divina se manifesta com uma maldição direta sobre um descendente de Adão. A partir daquele momento, Caim carrega sobre si a consequência de seu ato, a maldição de viver errante pelo mundo. A maldição de Caim é um tema profundo dentro da teologia. Não foi apenas um castigo físico, mas espiritual e emocional. Ele perdeu a estabilidade, a terra deixou de produzir para ele e sua vida se tornou um eterno caminhar sem rumo. Mesmo assim, a justiça de Deus também trouxe um sinal de proteção, impedindo que outras pessoas o matassem. Essa mistura de castigo e misericórdia nos revela muito sobre o caráter divino revelado no Gênesis. Mas uma pergunta inquietante começa a surgir justamente a partir daqui. Se Caim foi condenado a vagar pela terra, quem eram essas outras pessoas que poderiam querer matá-lo? Afinal, até aquele momento, a Bíblia só havia mencionado Adão, Eva, Caim e Abel. Esse mistério é justamente o que abre as portas para o próximo capítulo dessa história, onde a errância de Caim vai nos levar a uma das maiores dúvidas da genealogia bíblica. Após cometer o assassinato de Abel, Caim não só enfrentou a ira de Deus, mas também um destino que mudaria sua história para sempre: o exílio. Deus o amaldiçoou, declarando que ele seria um errante sobre a face da terra. A maldição de Caim não foi uma sentença de morte,
mas um castigo muito mais doloroso: viver sem raízes, sem lar e sempre com o peso da culpa. A Bíblia deixa claro que, mesmo em meio ao castigo, Deus colocou um sinal sobre ele. Esse sinal de proteção dado por Deus é um dos grandes mistérios da cultura bíblica. Gênesis não especifica exatamente o que era esse sinal, o que alimentou várias teorias ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que era uma marca visível, outros que era um tipo de proteção sobrenatural. O fato é que o próprio Criador garantiu que ninguém ousaria tirar a vida de Caim, uma mistura intrigante de justiça divina e misericórdia. O exílio de Caim o leva até a terra de Nod, uma região que, segundo a Bíblia, ficava a leste do Éden. Esse detalhe geográfico, por mais simbólico que pareça, desperta debates entre teólogos até hoje. Onde exatamente ficava Nod? E, mais importante, quem já vivia lá? A menção desse lugar levanta ainda mais questionamentos sobre o povoamento da terra e a quantidade de descendentes de Adão e Eva espalhados pelo mundo. Outro ponto que chama a atenção é como o exílio de Caim representa uma ruptura com a linhagem direta de Adão. A Bíblia vai focar depois na genealogia de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, deixando a linhagem de Caim como um ramo separado, muitas vezes associado à violência e à rebeldia. Essa separação de linhagens bíblicas é crucial para entender as futuras gerações, inclusive personagens como Enoque e Matusalém. Mesmo distante, Caim não desaparece da história. Ele continua vivendo, formando sua própria família e deixando um legado que mistura dor, rebeldia e sobrevivência. A errância não foi apenas física, foi também espiritual. A maldição de Caim o acompanhou em cada passo, mas é justamente na continuidade dessa história que surge uma das perguntas mais repetidas até hoje: com quem Caim se casou? Afinal, ele foi para Nod, mas encontrou quem lá? Essa dúvida, que atravessa gerações e alimenta a curiosidade de estudiosos da Bíblia e apaixonados por genealogia bíblica, nos leva ao próximo capítulo dessa jornada. Antes de responder, precisamos entender o que aconteceu depois da chegada de Caim em Nod e como ele deu início a uma nova fase na história da humanidade. Mesmo carregando o peso da maldição de Deus, Caim surpreende ao dar um passo inesperado na sua jornada. Ele decide construir uma cidade. Isso por si só já é intrigante. Como alguém condenado à errância, sem direito a um lugar fixo, resolve fundar uma cidade? Esse detalhe narrativo em Gênesis nos leva a refletir sobre a resiliência humana e sobre a capacidade de adaptação, mesmo sob juízo divino. A Bíblia diz que Caim teve um filho chamado Enoque e que a cidade recebeu o nome dele. Esse gesto é carregado de simbolismo. Nomear uma cidade com o nome de um filho, naquela época, era uma forma de eternizar a linhagem. Talvez fosse a tentativa de Caim de criar raízes, de garantir que sua descendência tivesse um lugar no mundo. Uma atitude que mistura orgulho, medo e, quem sabe, até arrependimento. Mas a construção dessa cidade levanta outra dúvida teológica importante. Quem eram os habitantes dessa cidade? Se os únicos humanos existentes eram os descendentes diretos de Adão e Eva, de onde vieram as pessoas para povoá-la? É aqui que as teorias sobre as filhas de Adão e Eva, os casamentos consanguíneos e a genealogia bíblica ganham ainda mais força. Textos como o Livro dos Jubileus sugerem que havia muitas filhas e filhos não nomeados diretamente em Gênesis. Essa cidade, ainda que sem localização geográfica precisa nos dias de hoje, representa muito mais que um simples assentamento. Ela simboliza a primeira tentativa humana de criar uma sociedade, uma comunidade. Dentro do contexto da cultura bíblica, construir uma cidade significava segurança, proteção e identidade. Era como se Caim estivesse tentando fugir da própria condenação.
criando um refúgio para si e para sua descendência. No entanto, é impossível ignorar a ironia desse momento. Caim, o homem amaldiçoado a ser um errante, agora tenta se tornar um fundador. A Bíblia não descreve detalhes arquitetônicos ou populacionais dessa cidade, mas o simples fato dela existir provoca debates até hoje entre estudiosos da fé e da tradição judaico-cristã. Afinal, ela se torna o primeiro símbolo de civilização pós-Éden, mas também carrega as marcas da queda e do pecado. E é justamente ao olhar para essa cidade que surge uma das perguntas mais desconcertantes da genealogia bíblica. Quem foi a esposa de Caim? Quem estava ao lado dele quando essa cidade começou a crescer? Esse mistério, que já inquietou gerações inteiras, será o próximo passo da nossa investigação, onde as tradições bíblicas e os textos apócrifos começam a dar nomes e rostos às personagens femininas quase esquecidas da história. Agora, chegamos a uma das perguntas mais provocantes de toda a genealogia bíblica. Quem foi a esposa de Caim? Essa dúvida não é nova. Ela atravessa séculos, instiga teólogos, estudiosos da Bíblia e até os mais curiosos leitores de Gênesis. Afinal, se até aquele momento o texto só havia mencionado Adão, Eva, Caim e Abel, de onde surgiu a mulher com quem Caim se casou? A resposta não é simples, e justamente por isso ela desperta tanta curiosidade. Em Gênesis 4:17, a Bíblia diz que Caim conheceu sua esposa e ela concebeu Enoque. Mas o texto não dá o menor detalhe sobre a identidade dela. Não fala o nome, a origem, nada. Esse silêncio das Escrituras gerou várias teorias ao longo da história. A mais aceita dentro da teologia tradicional é que Caim teria se casado com uma de suas irmãs, uma das muitas filhas de Adão e Eva não nomeadas no texto. O próprio Gênesis 5:4 confirma que Adão teve filhos e filhas. A ideia de casamento entre irmãos, hoje vista como algo moralmente inaceitável, naquele contexto inicial da humanidade, fazia sentido. Não havia outra possibilidade para o povoamento da terra. Além disso, a longevidade bíblica das primeiras gerações permitia um crescimento populacional rápido e consistente. Personagens como Adão, Sete e Matusalém viveram centenas de anos, o que ampliava as possibilidades de geração de descendentes. Mas a história não para por aí. Algumas tradições judaicas antigas e até textos apócrifos, como o Livro dos Jubileus, vão além. Eles chegam a mencionar nomes específicos para a esposa de Caim. Nesses relatos, aparecem nomes como Quelima ou Avan, consideradas filhas de Adão e Eva. Esses textos não fazem parte do cânon bíblico, mas são fontes históricas importantes para quem busca entender melhor a cultura bíblica e o contexto dos primeiros patriarcas. Essa lacuna de informações abre espaço para muitas reflexões teológicas. Deus teria permitido o casamento entre irmãos naquele início? Foi uma exceção temporária? Ou seria apenas um detalhe que a Bíblia considerou desnecessário registrar? O fato é que, tanto na tradição judaica quanto na cristã, a resposta mais aceita é que Caim casou-se com uma irmã ou sobrinha, reforçando a ideia do casamento consanguíneo como algo circunstancial e necessário naquele início de humanidade. Mas antes de encerrarmos essa questão, existe ainda um detalhe curioso que poucos param para pensar. Será que, além da esposa, Caim já teve outros filhos antes de Enoque? Quem eram os outros habitantes da cidade que ele construiu? Essas perguntas, que ainda pairam como um véu de mistério sobre o texto bíblico, nos conduzem diretamente para o próximo tópico, onde vamos explorar as fontes além da Bíblia que tentam preencher essas lacunas. Quando o assunto é a identidade da esposa de Caim e das filhas de Adão e Eva, muitos estudiosos vão além do Gênesis e recorrem aos textos chamados de apócrifos. Um dos mais conhecidos é o Livro dos Jubileus, que oferece detalhes fascinantes não encontrados na Bíblia tradicional.
Esse texto, considerado importante na tradição judaica antiga, traz nomes como Quelima, também conhecida como Avã, como sendo a esposa de Caim. Já Azura é mencionada como esposa de Sete. O livro dos Jubileus foi escrito por volta do século II a.C. e tem um tom quase poético ao recontar as histórias do Gênesis. Embora não faça parte do cânon bíblico nas tradições judaica e cristã, ele é usado até hoje por estudiosos que buscam compreender melhor o contexto da genealogia bíblica. Esses escritos apócrifos ajudam a preencher lacunas que a Bíblia deixa em aberto, oferecendo uma perspectiva histórica, cultural e até emocional sobre os primeiros personagens da humanidade. Além dos jubileus, outras fontes antigas também mencionam o tema, como os Targumim judaicos e alguns registros da tradição etíope. Esses documentos reforçam a ideia de que a população inicial da Terra se expandiu a partir de casamentos consanguíneos, algo que mais tarde seria proibido pela própria lei de Moisés. Naquele início de tudo, a preocupação maior era a sobrevivência e o cumprimento da ordem divina de multiplicai-vos e enchei a terra. É curioso perceber como essas fontes extra-bíblicas mostram um lado mais humano e cotidiano de personagens como Caim e Sete. Elas relatam não apenas os nomes de suas esposas, mas também detalhes sobre seus filhos, suas cidades e até costumes de sua época. Isso dá uma dimensão mais real da cultura bíblica primitiva, mostrando que essas pessoas enfrentavam dilemas parecidos com os nossos: família, legado, fé e justiça divina. No entanto, é importante lembrar que os textos apócrifos não têm a mesma autoridade espiritual que as escrituras sagradas. A própria tradição cristã e a teologia reformada recomendam cautela ao interpretá-los. Eles são vistos como fontes históricas complementares, mas nunca como substitutos da Bíblia. Mesmo assim, ignorá-los seria perder uma rica camada de entendimento sobre as origens da linhagem de Adão. E é justamente navegando entre o relato bíblico e esses textos antigos que começamos a entender melhor os dilemas que envolvem Caim, sua esposa e as demais filhas esquecidas de Adão e Eva. Mas antes de tirarmos conclusões definitivas, precisamos olhar para um outro fator decisivo: o contexto cultural da época, que explicava por que o casamento entre parentes próximos era não só permitido, mas necessário. Para entender a história da esposa de Caim e das demais filhas de Adão e Eva, é essencial mergulhar no contexto cultural daquela época. O Gênesis descreve um mundo recém-criado, com uma humanidade em formação e uma necessidade urgente de povoamento da terra. O conceito de casamento entre irmãos, ou casamento consanguíneo, tão polêmico nos dias de hoje, era visto como algo natural e até inevitável nas primeiras gerações humanas. A prioridade era garantir a continuidade da linhagem de Adão. Esse padrão de união entre parentes próximos não ficou restrito a Caim e seus irmãos. Outros personagens bíblicos importantes também nasceram de uniões entre parentes. Basta lembrar que Abraão, considerado o pai da fé, casou-se com Sara, que era sua meia-irmã. E mais tarde, os filhos de Noé também se casaram com mulheres que provavelmente faziam parte da mesma linhagem. A cultura bíblica do Antigo Testamento reflete um tempo onde a sobrevivência do povo era a principal preocupação. As tradições judaicas entendem que naquele contexto inicial, Deus permitiu essas uniões como um meio de cumprimento de sua ordem para a humanidade: frutificai e multiplicai-vos. A teologia cristã também reconhece esse princípio como uma exceção temporária. Foi só mais tarde, com a entrega da lei a Moisés, que o casamento consanguíneo passou a ser proibido formalmente, com orientações claras sobre pureza e santidade. É interessante observar que, apesar de serem comuns naquela época, essas uniões não eram descritas com foco em romance ou emoções pessoais.
O texto bíblico sempre destaca o propósito divino por trás dessas relações. A formação de um povo, o estabelecimento de uma genealogia bíblica e o avanço da promessa messiânica que passaria por gerações até chegar em Jesus. Até a história de personagens como Enoque, Matusalém e Sete faz parte desse grande plano. Outro detalhe importante é que, quanto mais mergulhamos nessas histórias, mais percebemos como a longevidade bíblica facilitava esse processo. Homens e mulheres viviam séculos, o que permitia o surgimento de muitas gerações dentro da mesma família. Isso explicaria como Caim pôde encontrar uma esposa, formar uma cidade e ainda ter descendentes que marcaram os primeiros capítulos da humanidade. E é justamente por entender esse contexto cultural que conseguimos olhar para o próximo tópico com mais clareza. Afinal, a questão da longevidade dos personagens bíblicos é outro fator-chave para compreender como o povoamento da Terra foi possível nos tempos antigos. Vamos juntos mergulhar nesse próximo mistério e descobrir quantos anos viveram esses primeiros homens e mulheres da história. Um dos aspectos mais fascinantes das primeiras gerações da humanidade, segundo a Bíblia, é a incrível longevidade bíblica. Imagine viver séculos inteiros, vendo filhos, netos, bisnetos e gerações sucessivas crescerem diante dos seus olhos. Adão, por exemplo, viveu nada menos que 930 anos, segundo Gênesis. Isso, por si só, já nos ajuda a entender como a Terra começou a ser povoada tão rapidamente. O mesmo aconteceu com outros personagens importantes da linhagem de Adão. Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, viveu 912 anos. Já Matusalém, avô de Noé, ficou famoso por ter alcançado a marca impressionante de 969 anos, sendo o homem mais longevo registrado nas Escrituras. Essa longevidade permitia que muitas gerações coexistissem ao mesmo tempo, facilitando os casamentos consanguíneos necessários naquela fase inicial da humanidade. Mas o que será que explica tamanha duração de vida? Alguns estudiosos acreditam que naquele período o ambiente da Terra era mais puro, com uma atmosfera diferente, protegida por camadas de vapor, como sugerem algumas interpretações de Gênesis. Outros defendem que era uma concessão divina especial, permitindo que os patriarcas vivessem o suficiente para consolidar a genealogia bíblica e cumprir o plano de Deus para o povoamento. Essa longevidade também tem um forte simbolismo espiritual. Não era apenas uma questão de tempo físico, mas de missão. Cada um desses homens e mulheres carregava a responsabilidade de transmitir valores de fé, de justiça divina e de obediência. Eles eram testemunhas vivas da criação, da queda e do início da redenção. Nomes como Enoque, por exemplo, ganham destaque justamente porque, além de viverem muito, tiveram experiências únicas com Deus. É interessante lembrar que, mesmo com vidas tão longas, o tempo não apagava as marcas da maldição de Caim. Ele, apesar de viver muitos anos, carregou o peso de sua escolha até o fim. Enquanto isso, a descendência de Sete começou a traçar um caminho diferente, voltado para a adoração ao Senhor e para a preservação da fé. Essa divisão entre as linhagens é um dos pontos mais fortes na teologia sobre os primeiros capítulos de Gênesis. E é justamente olhando para essa convivência de tantas gerações e suas longas vidas que a próxima pergunta surge. Como as tradições não canônicas ajudam a preencher os detalhes que a Bíblia não revelou? Vamos explorar agora o papel dos apócrifos, como o próprio livro dos Jubileus, e entender por que eles continuam sendo fontes tão debatidas até hoje por estudiosos da cultura bíblica. Quando falamos sobre as lacunas na Bíblia, especialmente nos relatos de Gênesis, é impossível ignorar o papel das chamadas tradições não canônicas. Textos como o livro dos Jubileus, os apócrifos e os targumim judaicos surgem como tentativas de responder perguntas que ficaram sem resposta nas Escrituras.
Por exemplo, nomes como Quelima, Avan e Azura, que aparecem nesses escritos, ajudam a contextualizar melhor a genealogia bíblica. Essas fontes não são reconhecidas oficialmente pela maioria das tradições cristãs e judaicas, mas isso não significa que sejam inúteis. Pelo contrário, elas são verdadeiros tesouros para quem busca entender a cultura bíblica e o pensamento religioso da época. Muitos estudiosos da teologia usam esses textos como ferramentas de apoio, sempre deixando claro que a autoridade final continua sendo a Bíblia. O que torna essas tradições não canônicas tão interessantes é justamente a sua ousadia em preencher os silêncios do texto sagrado. Quando a Bíblia não especifica quem foi a esposa de Caim, por exemplo, o livro dos Jubileus entra em cena oferecendo nomes e detalhes familiares. Esses textos funcionam como peças de um quebra-cabeça que nos ajudam a visualizar o cenário social e espiritual da humanidade nos tempos de Adão e Eva. Mas é claro que, ao usar essas fontes, é preciso ter equilíbrio. Existe o risco de criar doutrinas baseadas apenas em informações apócrifas, o que pode distorcer o verdadeiro foco da fé. Por isso, o estudo dessas tradições deve sempre vir acompanhado de discernimento, análise histórica e consulta às Escrituras. Elas ampliam o nosso entendimento, mas nunca substituem a palavra revelada de Deus. Outro ponto fascinante é perceber como essas fontes também refletem a tradição oral judaica, que durante séculos transmitiu histórias de geração em geração antes que fossem registradas. Isso explica por que muitos detalhes que não aparecem no Gênesis surgem nesses textos posteriores. Eles são como ecos de uma história maior, uma narrativa viva que atravessou o tempo. E justamente por isso, antes de encerrarmos essa investigação, é importante voltar ao propósito central do relato bíblico. A Bíblia não está preocupada em satisfazer todas as curiosidades históricas. O foco sempre foi e sempre será transmitir princípios espirituais, lições de vida e o plano de justiça divina. No próximo e último tópico, vamos refletir sobre essa verdade teológica e entender o porquê de Deus ter deixado algumas perguntas sem resposta. Ao chegar ao fim dessa investigação sobre a esposa de Caim e as filhas de Adão e Eva, uma verdade teológica começa a se destacar. A Bíblia não foi escrita para responder todas as nossas curiosidades históricas. O propósito central das Escrituras sempre foi revelar o caráter de Deus, ensinar sobre fé, justiça divina e a necessidade de redenção da humanidade. Os detalhes que ficam em aberto são convites ao estudo, à reflexão e à busca por entendimento espiritual. É natural que perguntas como com quem Caim se casou ou quantas filhas tiveram Adão e Eva despertem nossa curiosidade. Faz parte da natureza humana querer preencher as lacunas. Mas ao olhar para o Gênesis com uma visão mais ampla, percebemos que o foco principal é mostrar a consequência do pecado, o valor da obediência e o início da história de redenção que culminaria em Cristo. A teologia por trás do texto aponta sempre para a graça e o juízo de Deus. A cultura bíblica da época também nos ensina que muitas informações eram transmitidas de forma oral e apenas os detalhes mais relevantes eram registrados. Por isso, as tradições judaicas, os apócrifos e textos como o livro dos Jubileus acabam servindo como peças complementares para quem deseja entender melhor o cenário. Mas é fundamental lembrar, eles são materiais de apoio e não a base da nossa fé. Outro ponto interessante é perceber como a genealogia bíblica segue um padrão de foco nas figuras centrais da história da salvação. Por isso, nomes como Sete, Enoque, Matusalém e Abraão ganham destaque ao longo das gerações. A linhagem que levaria até Jesus Cristo é o verdadeiro fio condutor das Escrituras.
Isso reforça a importância de olhar para esses textos com uma lente espiritual, buscando sempre a aplicação prática para a nossa vida de hoje. A história de Caim, com todos os seus mistérios, é um lembrete forte de que nossas escolhas têm consequências eternas. A maldição de Caim, a errância, a construção da cidade e até o enigma sobre sua esposa, tudo aponta para um mesmo tema central: a separação do homem de Deus e a chance constante de arrependimento. Esses relatos são convites para que cada um de nós reflita sobre nossa caminhada de fé e o nosso relacionamento com o Criador. E talvez essa seja a maior lição teológica por trás de todo esse mistério. Não importa quantas perguntas fiquem sem resposta, o que realmente importa é o nosso compromisso em buscar a Deus, confiar em sua justiça e permanecer firmes na fé. Agora que desvendamos tantos segredos e teorias, fica uma pergunta: até que ponto estamos dispostos a aplicar essas lições espirituais no nosso dia a dia? No próximo bloco, vamos amarrar tudo isso com uma conclusão que vai te fazer pensar ainda mais. Depois de tudo o que exploramos juntos, uma coisa fica clara: a história de Caim, de sua esposa misteriosa e das filhas esquecidas de Adão e Eva é muito mais do que uma simples curiosidade bíblica. Ela é um espelho que nos faz refletir sobre escolhas, consequências e, acima de tudo, sobre o imenso amor e a justiça divina que permeiam toda a linhagem de Adão. Talvez a grande pergunta que Deus deixa para nós hoje não seja quem foi a esposa de Caim, mas sim o que você tem feito com as oportunidades que Deus te dá. Será que temos ouvido os alertas, como Deus fez com Caim? Ou estamos deixando que a mágoa, a inveja e a desobediência tomem conta do nosso coração? A resposta está dentro de cada um de nós. E talvez seja esse o verdadeiro mistério que a Bíblia quer que a gente resolva. Agora é com você. Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também amam descobrir os segredos da cultura bíblica. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e já prepara o coração, porque no próximo vídeo a gente vai continuar mergulhando em histórias pouco conhecidas, mas que carregam lições que podem transformar a sua fé e a sua vida. E antes de ir, deixa aqui nos comentários: qual foi o momento desse vídeo que mais te impactou? Foi a descoberta dos nomes esquecidos? A questão dos casamentos consanguíneos? Ou o fato de que Deus, mesmo diante do erro, ainda oferece uma chance de recomeço? Então é isso. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.